início pós-jogo, o técnico Humberto Lousa atendendo a imprensa e emissoras de rádio ao vivo. Humberto Leandro, Rádio Amizade FM. O Grêmio Novo Horizontino que não venceu ainda nessa segunda fase do Campeonato Brasileiro. Né? O primeiro tempo começou até bem, depois do gol da equipe do Curitiba, a dificuldade de infiltração para chegar até a área do adversário ficou um pouco tanto quanto complicada, mas criou. No segundo tempo, com as suas modificações, o Grêmio foi uma outra equipe, né? Depois dos 35 minutos, conseguiu construir grandes jogadas e conseguiu fazer o gol. E depois, no descuido, toma o segundo gol. Essa derrota, de uma certa forma, atrapalha um pouquinho essa sequência que o Grêmio Novo Horizontino de se reencontrar com a vitória, Roberto, e na sua visão, qual que é a maior dificuldade que o Grêmio encontra hoje para esses gols começarem a fluir, começarem a sair com mais sequência? Boa noite a todos. Uma leitura que eu concordo. A gente lamenta, né, o resultado de derrota, até por aquilo que a gente produziu, principalmente no segundo tempo. Né? Primeiro tempo é um jogo parelho, igual, mas no momento que a gente sofre o gol, lógico que eles tiveram logo uma chance no início do jogo, que poderia ter feito o gol, o Ayrton fez uma bela defesa, depois o jogo se equilibrou. Um jogo desse tamanho, a gente até previa pouca chance, mas as duas equipes tiveram possibilidades de ampliar o marcador, e aí a gente conseguiu ajustar, mas no primeiro tempo estava nos faltando um pouco mais de profundidade, né, com os nossos alas, e também entrar um pouco mais na progressão, né, quando a gente fala os nossos dois zagueiros jogar na linha do De La Torre e do Josué, que eram os dois marcadores que pressionava primeiro, né? Então a gente precisava levar, porque eles fazem a linha de 5 com o Ronier, então a gente precisava espetar um pouco mais para ganhar essa amplitude, mas agredindo um pouco mais a última linha deles, para que a gente pudesse também ter um jogo interno com uma superioridade, mas assim a gente não conseguiu. Conseguimos fazer ali no final do primeiro tempo, mas quando nós sofremos o gol, o jogo ficou ruim para nós, justamente porque ficamos distante, tanto para marcar como para jogar. Quando você enfrenta uma equipe da qualidade do Curitiba, você sofre. No segundo tempo a gente procurou ajustar, no intervalo voltamos um pouco melhor e melhoramos ainda mais quando a gente foi para o 4, a gente foi com 4, né, com a linha de 4, com o Dantas adiantando. A ideia era essa, para que ele pudesse preencher, e na hora da iniciação ele pudesse recuar para sair a 3, o Fábio como ponta de losango, e continuarmos aí com essa amplitude com os dois laterais, né? Mas a gente não conseguiu ser incisivo para poder chegar ao gol de empate. Aí com os 10 a gente já tinha isso em mente para ter essa outra substituição. Conseguimos ter um interior preenchido, e também a amplitude tanto com o Raí e o lado oposto com o Mike. Então aí começamos a fazer as jogadas, principalmente pelo lado direito com o Bruno José, o Oyama e o Raí. Tivemos um volume ofensivo interessante, conseguimos o gol de empate, e depois por duas oportunidades ela acabou passando ali, que a gente poderia sair, virar a partida, mas como você mesmo falou, acabamos ofertando ao adversário essa possibilidade do segundo gol, e é um resultado ruim para as nossas pretensões, mas tirar lições daquilo que a gente fez de bom e também daquilo que a gente deixou de fazer, para que a gente possa reencontrar os caminhos da vitória, para assim continuarmos lutando pelo nosso sonho. Humberto, Zé Geraldo, Rádio Esperança FM, boa noite. Vagninho retornando de contusão, o Rômulo acabou de chegar, o Bruno José passou ali por uma virose, se não me falha a memória. Isso atrapalha talvez um pouco o rendimento da equipe. E gostaria de saber também, para complementar, dois jogadores, né, que deixaram o Novo Horizontino nesta semana, praticamente. Né? Isso, no caso, o Léo, o Formiga, né? E também o Léo Natel. Isso atrapalha um pouco o ambiente entre o próprio elenco ou não? Como que você poderia analisar? Boa noite. Eu acredito que não. Futebol é dinâmico, principalmente quando as janelas elas se abrem, assim como atletas chegaram e acabamos esses dois saindo, né? Então, oportunidade de mercado, algo que foi bom para os atletas. A gente tem atletas nessas posições. O que a gente lamenta é justamente isso que você falou anteriormente, né? O Robson hoje precisou ser poupado, ele só tinha uma minutagem, o próprio Rômulo se reencontrando com o grupo para apoiar o entrosamento, o Wagner voltando, o Bruno José vindo dessa virose, mas conseguiu fazer um excelente jogo no segundo tempo, mudou também. Infelizmente a gente perde ele com o terceiro cartão amarelo,
O Pablo Diego com tornozelo, aí teve a perda que é mais grave do Marlon, mas a gente tem que mostrar a força e o valor desse grupo, né? Então a gente tem um grupo qualificado, um grupo que demonstrou capacidade, qualidade e resiliência, e esse momento tem que ter a resiliência, tem que ter sabedoria, não é momento de apontar dedo, não transferir responsabilidades, é cada um assumir as suas responsabilidades, saber aquilo que a gente precisa melhorar e evoluir, e é isso que a gente vai trabalhar. A gente acredita no campo, é isso que a gente faz todos os dias, até terminando de responder a pergunta anterior, o que fazer para que essas bolas comecem a voltar a entrar. Hoje entrou uma, criamos possibilidades, principalmente no segundo tempo, para fazer mais. Continuar trabalhando, é nisso que a gente acredita, a gente tem trabalhado bastante, dar confiança, segurança a esses atletas e a gente não perder os nossos pilares, né? A fome de querer evoluir, de querer ganhar, ter essa ambição de querer conquistar mais, de querer se desafiar, de querer ser melhor cada vez. A coragem de jogar, porque o futebol ele te exige coragem, certo? E eles demonstraram isso, principalmente no segundo tempo, esse ímpeto de vitória. Infelizmente, escapou da nossa mão o resultado. No mínimo, era um empate pelo aquilo que a gente produziu. E é um golpe muito duro, né? Você sofreu o segundo gol da maneira que sofremos e como estávamos dentro de campo, né? Muito próximo do gol e acabamos sendo penalizados aí com esse segundo gol que acaba tirando a nossa invencibilidade dentro de casa e um concorrente direto aí acaba se distanciando, né? E o pelotão de trás se aproximando, mas como eu falei, continuar com esses pilares nossos e o outro é a solidariedade, você se sacrificar pelo teu companheiro, nos momentos de maior dificuldade você tem que estar ao lado para poder estender a mão e assim a gente vai trabalhar, sabemos aquilo que tem nos faltado, estamos trabalhando para poder corrigir, a gente sabe que o segundo turno é muito difícil. Agora temos mais um confronto direto contra o Criciúma fora de casa, que está vindo muito forte dentro dos seus domínios. Mas é trabalhar, descansar, recuperar os atletas, ver quem está em condições para viajar, para que a gente possa criar uma grande estratégia e assim fazer um grande jogo e, em consequência disso, conseguir essa vitória. Humberto, Rodrigo, TV Tem, queria ouvir você falou um pouquinho agora a respeito do segundo gol, né, do Coritiba, porque o time melhorou muito no segundo tempo, em comparação ao primeiro tempo, chegou o empate e foi buscar a virada e acabou tomando o gol ali nos minutos finais. Foi desatenção, na tua opinião, ou uma insistência grande em buscar o segundo gol e acabou permitindo ali, abrindo um pouco de espaço para o adversário chegar ao segundo gol? E ainda sobre a posição no G4, aquela gordura que o Novo Horizontino tinha em relação à sua posição dentro do grupo, né, dos 4 que avançam para a Série A, ela meio que cai, ela acaba, né, agora, porque se Remo e Chapecoense vencerem, o Grêmio pode deixar o G4 nessa rodada, e aí já são 4 jogos sem vencer, e tem um lado emocional, imagino que você tem que trabalhar também. O que mais incomoda é essa sequência, né, e é claro que você tocou num ponto que é importantíssimo, né, é o emocional. Como lá atrás, quando nós tivemos uma sequência boa de vitórias, não teve euforia, e nesse momento delicado, é aquilo que eu falei, a gente precisa ter resiliência, fazer as nossas reflexões individuais, todos nós somos responsáveis, então cada um dentro daquilo que compete a tua função, a tua posição. Lógico que o cargo que a gente exerce, a responsabilidade ela é maior, ela é aumentada, mas a gente tem que olhar para dentro, ver aquilo que a gente fez, principalmente, como eu falei, de positivo nessa partida, principalmente no segundo tempo, e aquilo também que a gente tem falhado, né? Então, isso tem nos incomodado, a gente mostrou, tem mostrado, e os estudos são justamente para isso, todo mundo já se conhece, é um segundo turno que todo mundo já se enfrentou, então é muito mais importante você se conhecer ainda mais, então isso que a gente tem feito, e trabalhado muito, e não vai faltar empenho, dedicação, trabalho, até para retribuir o carinho desses torcedores que estiveram aqui hoje, nos incentivando, nos apoiando, principalmente no momento mais difícil, num frio, muito tarde, certo? Amanhã é sexta-feira, dia de trabalho, então o torcedor apaixonado veio, nos apoiou, então agradecer a presença deles e é claro que eles saem frustrados como a gente, mas é continuar olhando para frente, não transferir responsabilidade, assumir e trabalhar. É o trabalho que vai fazer a gente reencontrar o caminho da vitória para que a gente possa lutar até o final em busca desse sonho. Acabei me estendendo, a questão do gol, o futebol é um jogo de erro, acabamos ali errando e fomos penalizados, mas olhar para frente, como eu falei, para que a gente possa corrigir
E aqui aquela situação, a gente tem que melhorar sempre, buscar evolução sempre. E mesmo nos momentos bons, isso era a nossa busca, sempre falamos isso. E agora nos momentos de dificuldade, como eu falei, é a hora de se abraçar, de estender a mão um para o outro, nos fortalecermos internamente para que a gente possa dar a resposta o quanto antes. Humberto, o quarto jogo já sem vitória do Novo Horizontino. O que você acha que o time estava fazendo, que deixou de fazer para encontrar nesse momento mais complicado? É a pior sequência do time na Série B. E se esses 4 jogos você tem mexido bastante no time, ora por forças maiores, ora por convicção, você acha que esses resultados ruins, mesmo com as mudanças, talvez evidencie que o time precisa ainda de alguns reforços, algo pontual nesse time? Olha, o grande reforço nosso está dentro, né? Como a gente respondeu numa pergunta anterior, a dificuldade que a gente tem encontrado, né? Então, só hoje ali foi mencionado o retorno do Wagner, que vai ganhando o Rich, vai voltando de um período de lesão, perdemos o Ayrton, perdemos o Pablo Diego, o Robson, só tinha ele por um determinado tempo. Então, isso vai dificultando, mas, como eu falei, a gente tem um grupo forte. Isso também oferta oportunidades para outros, por isso que a gente sempre fala, para que todos estejam aptos e preparados para a oportunidade, que ela virá, e ela está acontecendo para todos, todo mundo já jogou. Então, a gente reencontrar o caminho da vitória, buscar esse equilíbrio. A gente tem tido dificuldade em fazer gol e também a gente tem sofrido gols, tirando a partida passada, então isso tem nos incomodado também. Então, trabalhar esse equilíbrio, esse conjunto, trabalhar todas as fases, é isso que a gente tem feito. A gente passou alguns números para eles ontem, e agora, como eu falei, é olhar para dentro, momento de falar o mínimo possível, trabalhar muito mais do que nós estamos fazendo, e como nós falamos na pergunta pré-jogo, o momento exige excelência, e para você atuar em nível de excelência, você tem que se preparar cada vez mais e melhor, e é isso que a gente vai fazer para poder reverter esse quadro adverso que estamos vivenciando, para voltar a vencer e assim retomar o caminho das vitórias.